Manduca TV apresenta Meio Ambiente em Pauta Campinas. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Meio Ambiente em Pauta em Campinas. Hoje nós vamos falar de defesa civil e meio ambiente. Exatamente para isso, eu, Andréa Struca, diretora de licenciamento ambiental, estou acompanhada do diretor da Defesa Civil, Sidney Furtado, do secretário do Verde, Rogério Menezes, da coordenadora de fiscalização ambiental, Heloísa Fava Fagundes, para dialogar um pouco essa questão do que é urgente, do que é emergente, como a gente salva vidas, como a gente salva patrimônio nesses momentos de socorro. Porque quando a gente pensa em defesa civil, qual é a palavra que vem? Socorro. E vocês sabiam que em Campinas a defesa civil foi criada na década de 70, implementada na década de 80 e hoje é uma das referências não só nacional, mas mundial. Campinas tem muita história para contar e eu vou perguntar aqui para o Sidney, nosso diretor da Defesa Civil. Sidney, conta um pouco a história da Defesa Civil e principalmente o papel da Defesa Civil em Campinas. Seja bem-vindo, querido. Eu que agradeço a oportunidade. A Defesa Civil de Campinas, ela é recente, apesar de ser criada em 78, ela foi efetivamente implantada em 1990. 90 é que nós conseguimos implantar o sistema de defesa civil, com a inundação do século, que foi chamada na época, no dia 1º de janeiro de 1990, mais de 2.000 pessoas ficaram desabrigadas na cidade, e foi realmente uma situação bastante adversa. A partir daí, começou a se discutir a implantação de um sistema municipal de defesa civil, ligado diretamente ao gabinete do prefeito, e isso vem se estruturando. A Defesa Civil tem muita dificuldade de operar, porque ela tem uma legislação forte federal. Tem uma legislação federal que às vezes dificulta os municípios trabalharem dela de forma adequada. Ou seja, você legislar sobre Exército, Marinha, Aeronáutica e Defesa Civil, o governo federal não abre mão disso. Então ela tem uma maneira muito rígida de trabalharmos o planejamento. Ou seja, para cada ameaça você tem que ter um plano de contingência. Essa é a base que nós temos para trabalhar em defesa civil, é uma questão básica. E isso envolve de todas as secretarias municipais, isso envolve diversos segmentos da administração, da sociedade em geral. E eu diria que hoje a única área que nós não temos um planejamento específico hoje de plano de contingência ainda é para tornados. Esse é um detalhe que ainda nós está demandando a instalação de um radar aqui na nossa região, e a partir daí termos técnicos especializados, inclusive, para monitorar esse tipo de ação. As demais questões, todas as ameaças têm pelo menos um planejamento operacional já bem definido. O de tornado para o Brasil nós não temos. E como nós tivemos essa ocorrência em 2016, ela passou a ser uma questão prioritária para todos nós. Sidney, quais são as ameaças? Você falou enchente, tornado. Nós temos a questão dos incêndios florestais, temos a questão também do tráfico de produtos perigosos também, que nós temos uma média de 3.000 caminhões trafegando aqui na nossa região por dia. Temos o aeroporto internacional de Viracopos, que é uma grande preocupação, e temos a questão das epidemias, das pandemias, que passaram a ser incorporada como uma preocupação permanente hoje. Questões relacionadas à chuva, deslizamento, isso já faz parte da nossa rotina. Então, nós temos uma preocupação hoje, principalmente as questões zoonóticas hoje passou a entrar no radar de preocupação para a nossa cidade. Ou seja, o território de Campinas, que tem uma parcela significativa, que é rural. Sim. E isso traz uma preocupação para a nossa cidade de forma significativa, não só para as arboviroses, mas as zoonoses em geral. Nossa, é muita ameaça, né, secretário Rogério Menezes? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. E eu já passo a bola para o senhor perguntando, todas essas ameaças que o Sidney alocou e os planos de contingência e esse trabalho hercúleo da Defesa Civil,
Como que a gente trabalha isso do ponto de vista preventivo na Secretaria do Verde? Olha, André, muito obrigado por mais uma vez a gente estar aqui com o Sidney Furtado, que faz um trabalho maravilhoso e muito respeitado, inclusive internacionalmente, né, pelo trabalho da Defesa Civil aqui em Campinas. E vocês também, né? A doutora André é autora de livro de licenciamento ambiental, uma das referências no país, né? E a nossa Heloísa é a responsável pela implantação da fiscalização ambiental em Campinas, trabalhando e muito na última década, nesses últimos governos. E o que acontece? Para o pessoal entender essa história de emergência, o Sidney falou que ainda não tem um protocolo, ainda não tem uma especialização para tornado, por um simples motivo. Não ocorriam tornados na nossa região e não ocorriam, e agora ocorrem, furacões no Atlântico Sul Ocidental, porque o clima está mudando, doutora Andréa. Então, agora que a gente tem tornado, que não tinha. Sim. Olha essa experiência do tornado de 2016, Cid. Meu filho, o Otávio, ele estava lá no São Conrado, lá no meio da APA de Campinas. A sorte desse tornado é que não pegou numa área densamente populosa e de menor poder aquisitivo. Pegou alguns condomínios aí de maior poder aquisitivo. Porque arrancou mais de 500 árvores com raiz e tudo. Quando eu cheguei lá para buscar meu filho no São Conrado, porque eu não estava conseguindo falar com ele, comecei a ouvir as notícias do tornado. Quando eu vi o que tinha acontecido, a destruição ali perto do Shopping Galeria, falei, meu Deus, o que pode ter acontecido lá? E lá não tinha comunicação. Os postes estavam caídos, os fios, parecia cenário de guerra, pegando fogo no chão, aqueles curto-circuito no chão, as árvores tudo de ponta cabeça. E eu fui entrando e desviando de fio caído e tudo para chegar na casa onde estava meu filho. Pulei o portão, porque a casa estava tudo, né? A gente fica desesperado, né? O telhado, tudo destelhado, uma telha dessa pega e tal. Eu peguei, pulei o portão e fui o primeiro lá a chegar lá. E graças a Deus eles estavam todos bem, tudo. Resgatei meu filho no meio do tornado. Então, só para vocês terem uma ideia da loucura que isso aí nunca aconteceria. Quem que imaginaria uma coisa dessa num bairro de padrão elevado em Campinas? Então, nós estamos vivendo esse tempo. Não é o tempo mais, já é o tempo, como dizia o Al Gore, das consequências. O Al Gore, no seu livro Verdade Inconveniente, ele fala que não é mais o tempo das causas, que nós já entramos no tempo das consequências. Então, as consequências são essas: desastre, queda de árvores, mortes, alagamentos, uma série de coisas. Não tinha livro, qualquer livro aí de geografia, pode procurar autores de faculdades aí, tudo, não tinha registro de furacão no Atlântico Sul Ocidental. Santa Catarina, como vem tendo agora nos últimos anos, na última década, já tiveram lá vários tornados e alguns furacões. Então nós estamos no meio da mudança, nós vamos ter que preparar as nossas cidades para essa nova realidade, para a gente poder dar as respostas que a sociedade espera. E todo mundo vai ter que compreender que é um período diferente do que aconteceu até agora. Exatamente. Quando sai, né, do noticiário e vem para nossa casa, para nossa rua, para o nosso bairro, para nossa família, como é o caso do senhor, a gente pensa cada vez mais essas consequências estão chegando a mim e as pessoas que eu gosto, aos meus queridos, aos meus familiares, aos meus amigos. Mas, Heloísa Fagundes, seja muito bem-vinda à nossa live. Eu sei, nosso podcast, aliás, eu sei que Campinas tem várias ações, por exemplo, nós estamos em estiagem, a cidade se prepara para o período de estiagem, nós estamos no momento de muita chuva, a cidade também se prepara. Como que é essa preparação e como a prefeitura se organiza, pelo menos para as intempéries que a gente já conhece ordinariamente? Seja bem-vindo. Olá, obrigada pelo convite, de estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Eu acho que Campinas é uma cidade que avançou muito nesse quesito de trabalhar de forma integrada, de forma intersetorial, não cada um dentro da sua caixinha, mas todo mundo enxergando o problema da sua perspectiva e criando sinergias para que a minha ação impacte na sua ação e elas fiquem mais fortes. Então, por exemplo, na época da estiagem, a gente tem, coordenado pela Defesa Civil, a Operação Estiagem, que junta várias secretarias como
meio ambiente, serviços públicos, SANAS, a Guarda Municipal, Fundação José Pedro de Oliveira, habitação, assistência. Nossa, são muitas secretarias que vão olhar para o problema da estiagem, para esse plano de contingência, né, da estiagem, e vão fazer as suas ações pensando nisso. Na época de cheia, de verão, existe a Operação Verão. Como o Sidney bem explicou, isso é uma coisa nacional, né? As defesas civis nacionais seguem esse rito. Mas Campinas, ela é muito, na minha visão, avançada, porque ela consegue integrar diferentes pastas. E como são muitos anos trabalhando nisso, né? Eu mesma já estou há 12 anos, eu não sei quantos anos que E já... você, Sidney, quantos anos está na Defesa 35. Civil? Meu Deus, é muita experiência, mas vamos lá. Eu estou 12 nas operações. Assim, a gente conseguiu amadurecer essa parte de risco zoonótico. Acho que é isso que a gente tem trabalhado mais intensivamente agora, porque é como o Sidney disse, verão, estiagem e chuva, a gente já está rotineiro. Esses episódios zoonóticos, como a própria pandemia de Covid, que começou como uma zoonose, a febre maculosa, a febre amarela. Então, hoje, a gente tem focado bastante nisso. A gente tem um comitê também desde 2013, de enfrentamento das arboviroses, e hoje arboviroses e zoonoses, onde a gente pensa de forma integrada saúde, meio ambiente, defesa civil e as demais pastas em como enfrentar e em como planejar também, criar esses cenários futuros, como vai ser daqui a um tempo para que a gente consiga se proteger e se preparar. Heloísa, deixa eu tocar nesse assunto, porque várias vezes aqui nós já falamos sobre zoonoses, né? E quem está nos acompanhando aqui pode não ter aí a exata compreensão do que é uma zoonose, do que é uma arbovirose. Então a gente podia dialogar nesse momento um pouco com o Sidney, né? Que pela Defesa Civil é quem está no comando dessa experiência de Campinas, muito reconhecida, de todas as pastas reunidas para discutir, para prevenir as doenças que são transmitidas a partir dos animais, né? Que entram em contato com a nossa população, que são as zoonoses, e as arboviroses, que são mais conhecidas também como dengue, chikungunya, né? Então, essas doenças que a população já conhece e que tem que participar, porque senão a gente não dá conta, porque depende de cada um de nós para que o problema dessas doenças seja reduzido, não é isso, Sidney? Sim, exatamente. É muito interessante que faz pelo menos 20 anos que nós não tivemos mortes em comunidades em área de risco, por questões de chuva. Em compensação, nós vamos fazer um levantamento, 7 pessoas pelo menos morreram por leptospirose ao longo desse período. Quer dizer, então não faz muito sentido você trabalhar somente na questão da inundação. Você precisa trabalhar o conjunto todo, saúde pública. A mesma questão do incêndio, né? Você tem que se preocupar com as questões das abelhas, das questões dos animais. Tem que ter um contexto mais amplo. Acho que esse é o grande mérito que nós estamos tendo hoje em Campinas, esse trabalho intersetorial. Dengue, mais popularmente como é conhecida, só será enfrentada com a comunidade junto. E a leptospirose, lembrando, né, ela nos momentos de enchente, tem muito desse problema. Sim. Porque os ratos eliminam, né, o agente causador, né, a leptospira, na água das enchentes. Exatamente. E as pessoas estão ali salvando as suas coisas. E se contaminando. E se contaminando com a leptospira. É uma doença grave, né, Cid? Sim, a pessoa não morreu por uma inundação, um afogamento, mas... Não morreu afogada, mas... Mas teve a leptospirose. Então, realmente é um trabalho, tem que ser muito integrado. A questão das zoonoses é um fato que veio para ficar. Não tem como nós sairmos disso. Está no DNA da cidade, o que foi a febre amarela. O que foi a Covid, foi uma operação de guerra a Covid em Campinas, não foi algo simples, e nós precisamos aprender a lição disso tudo. Nós precisamos aprender o que deu certo e também o que não deu certo. A gente falou da Covid e às vezes as pessoas não... Mas o que tem a ver isso com Covid? Covid, gente, na verdade, se você pegar em animais silvestres, em morcego, só em morcego, 199 tipos diferentes de coronavírus. Então é um vírus que circulava e circula em comunidades de animais silvestres e que por um contato nosso, através de comer animais silvestres, é muito comum nos mercados úmidos da Europa e da Ásia, consumo in natura que a gente fala, né?
Então, sabe aquelas lonas de caminhão? Joga a lona de caminhão no solo, abateu os animais, coloca eles ali, a turma vai apontando, escolhendo qual animal e leva para casa para comer, sem vigilância sanitária. E aí tem um vírus circulando aí, ele se adapta por uma mutação ao organismo humano e começa a ser espalhado pela população. Então, o impacto ao meio ambiente tem tudo a ver com saúde pública. Hoje se fala num conceito que é a saúde única. Então, a vigilância também está com essa visão, que se a gente não olhar não só para as pessoas, mas entender que existem animais circulando, que existe uma série de populações e que há riscos de contatos até com agentes causadores de doenças que estão circulando nesses animais silvestres. Por que eles estão entrando em contato com a gente? Porque boa parte da casa deles foi destruída. Eles estavam lá na mata ciliar, circulando na nossa cidade. Nos últimos 249 anos, a gente conseguiu fazer, nós todos, não é culpa nossa, de todo mundo. A Sociedade Campineira conseguiu eliminar praticamente 68% das áreas de vegetação na margem de córregos e rios impactadas, preservadas só 32%. Então, o que acontece? A gente interferiu na natureza, interferiu na circulação desses animais entre os fragmentos de floresta, que era a casa deles. Aí você vê onça aparecendo dentro de hospital. Aí você vê capivara nadando em piscina de condomínio. Então, o que aconteceu aí? O que desregulou a natureza a ponto dela causar risco à saúde humana? E aí a Defesa Civil ganhou aí um novo assunto, né, Cid? Que não era um assunto que vocês pensavam uma década atrás. Não estava no rol. Hoje ele está catalogado como uma área de risco, uma ameaça e uma preocupação permanente. O meio ambiente e defesa civil é fundamental essa integração. É isso aí, gente. Vocês viram quanto é importante cuidar do meio ambiente, ajudar a prefeitura, interagir com a defesa civil e compreender toda essa cadeia que faz com que a gente se prepare e, quem sabe, evite situações de emergência e urgência na nossa cidade.